O futebol asiático está recheado de jogadores brasileiros fazendo sucesso. Tem nomes que aqui no Brasil nem conhecidos são, mas em países como Emirados Árabes, Japão, China e Coreia do Sul, eles mandam e desmandam. Você verá nesse vídeo 7 jogadores brasileiros que estão voando na Ásia. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Quero pontuar uma coisa muito importante antes de trazer os 7 nomes desse vídeo. Eu excluí dessa relação jogadores brasileiros que atuem na Arábia Saudita, até porque aí seria apelação. Aí entrariam na lista Neymar, Michael, Malcom, e a ideia desse vídeo é não trazer apenas jogadores que estão hypados com todo mundo vendo onde eles estão jogando. Quero trazer para vocês nesse vídeo nomes que já passaram pelo Brasil e muita gente não lembrava, nomes que mal fizeram história no Brasil, então essa é a ideia desse vídeo. Vamos lá? O primeiro nome que eu separei para vocês é do volante Alan, que aqui no Brasil ficou conhecido jogando pelo Vasco, que foi a equipe que o revelou. Por muito tempo, Alan atuou no futebol europeu, tendo a sua passagem mais recente por lá, na Premier League, quando defendeu o Everton. Agora já tem um tempo que ele está jogando pelo Al Wahda, que é um time lá do Catar. Ele está com 32 anos, como eu disse, está lá na sua 2ª temporada e desde que chegou é uma peça que simplesmente não sai do time. Raramente você vai ver o Alan sendo sequer substituído lá no Al Wahda. Ele entra em campo e joga os 90 minutos. Nessa temporada, disputou 6 jogos até o momento, porque a temporada acabou de começar e já contribuiu para o time com uma assistência, sendo agora também um dos capitães da equipe. Então a moral do Alan, lá no Al Wahda do Catar, está em alta. O Alan, ele é muito bom jogador, por isso ele está se destacando por lá. Alguns de vocês vão se lembrar que, há alguns anos atrás, o nome do Alan vinha sendo muito pedido na seleção brasileira quando ele estava vivendo um bom momento no futebol italiano, defendendo o Napoli. Agora, como eu disse, tá brilhando no Catar. Agora, indo pro futebol chinês, o segundo nome aqui da nossa lista é um jogador que ficou muito conhecido, jogando pelo Chelsea na Inglaterra e também defendendo a seleção brasileira, fazendo inclusive o nosso gol de honra no 7-1 contra a Alemanha. Eu tô falando do meia Oscar de 32 anos, jogador que por muito tempo foi considerado o parceiro ideal do Neymar na seleção brasileira. Porém, ele acabou abdicando do alto nível do futebol europeu e da visibilidade da seleção para ganhar dinheiro na China. Ele que há alguns bons anos já está defendendo o Shanghai Port. Só para vocês terem uma ideia, como o Oscar é um jogador de muita qualidade, muito acima da média, na China ele tem deitado e rolado nos últimos anos. Nessa temporada mesmo, até o momento, ele tem em 30 jogos, 9 gols e 14 assistências. Se pega o retrospecto dele, geral, pelo Xangai, ele já ultrapassou a marca de 100 assistências. Então é um cara que por lá tá muito acima. Oscar, defendendo o Shanghai Port, já chegou a jogar com o Hulk, atacante do Atlético Mineiro, e já conquistou 2 títulos por lá. Ele foi uma vez campeão chinês e uma vez campeão da Supercopa Chinesa. Temos agora aqui um jogador que para muita gente é desconhecido e é o meia Fábio Lima, que tá com 30 anos. Ele aqui no Brasil chegou a passar pelo São Paulo, passou pelo Vasco, passou pelo Atlético Goianiense, mas tem um bom tempo já que ele tá fora do país. Tem 8 anos que Fábio Lima joga pelo Al Wahda, que é um time lá dos Emirados Árabes. Só que é o seguinte, não é que o Fábio Lima só joga pelo Al Wahda, ele é um ídolo absoluto por lá e tem números impressionantes. Em 8 anos que o Fábio Lima, mesmo jogando como meia, está lá no Al Wahda, ele já ultrapassou a marca de 160 gols pelo clube. Isso é algo muito simbólico. Nessa temporada mesmo, a média dele já tá lá em cima. A temporada mal começou e ele em 6 partidas já tem 4 gols e 2 assistências. É um jogador extremamente respeitado no país, tanto que tem contrato com o Al Wahda até 2025. Como o Fábio Lima está morando nos Emirados Árabes já tem 8 anos, ele acabou em 2020 se naturalizando emiradense. Inclusive, começou a defender a seleção dos Emirados Árabes, sendo o camisa 10 do time. Isso, como eu disse, já tem 3 anos. Agora vamos para os atacantes e vamos falar agora de um jogador que inclusive já deu entrevista aqui no canal há alguns anos, quando ele ainda jogava no Al Ain. Eu tô falando
falando do atacante Caio Lucas, de 29 anos, que agora tá jogando no Sharjah. Inclusive, ele joga lá no Sharjah junto com o Pjanic, ex-meio-campista da Juventus e também do Barcelona. O Caio, ele tem uma história extensa no futebol asiático. Ele chegou a fazer categoria de base aqui no Brasil pelo São Paulo, mas foi na Ásia mesmo que fez seu nome. Primeiro no Japão, defendendo o Kashima Antlers, e depois nos Emirados Árabes. Primeiro no Al Ain e agora no Sharjah. Tem jogado muita bola. Ele, inclusive, há alguns anos foi cotado para jogar no Palmeiras e no Flamengo, e na Europa já defendeu o Benfica. Caio tem contrato com o Sharjah até 2024, e nessa temporada, lembrando que ele não é atacante, tá? Ele é ponta. Ele em 7 jogos já marcou 5 gols. Muito bom jogador e que por lá é tratado como ídolo. Pelo Sharjah, ele já foi campeão da Copa e da Supercopa dos Emirados Árabes, mas antes já havia sido campeão nacional dos Emirados Árabes quando jogava no Al Ain. Inclusive, foi esse título pelo Al Ain que acabou possibilitando o Caio Lucas de jogar o Mundial de Clubes de 2018, com o Al Ain sendo representante do país sede. Então, quando o Real Madrid foi jogar lá nos Emirados Árabes, o River Plate também, o Caio estava jogando pelo Al Ain. Inclusive, fez um dos gols que ajudou a eliminar o River Plate e foi para a final contra o Real Madrid, sendo eleito, na época, um dos melhores jogadores do Mundial, dividindo o pódio com Gareth Bale. Falando ainda de atacante de lado de campo, temos agora aqui o atacante Elber, de 31 anos, que aqui no Brasil jogou pelo Cruzeiro, jogou pelo Bahia e há um tempo já está brilhando no Japão, defendendo o Yokohama Marinos. O Elber, que sempre foi conhecido por ser um jogador de muita velocidade, então esse estilo dele tem feito bastante sucesso no Japão. Ele tem contrato por lá no Yokohama Marinos até 2024 também. E os números dele na temporada são muito bons, ainda mais para um jogador que nunca foi um grande fazedor de gols. São 35 jogos até o momento, com 8 gols e 9 assistências. Então Elber tá em alta lá em Yokohama. Inclusive, o Elber já tem 2 títulos lá no Yokohama Marinos, então é um jogador muito respeitado por lá. Ele já foi campeão japonês e também campeão da Supertaça japonesa. Agora vamos falar mais de centroavante, começando com o atacante Gustavo, que também tá com 29 anos e tem contrato com o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, até 2024. Gustavo aqui no Brasil rodou bem. Jogou no Criciúma, no Corinthians, no Fortaleza, no Internacional. Já há alguns anos está jogando lá no Jeonbuk Hyundai, também com números excelentes. Nessa temporada, ele tem 29 jogos e 7 gols marcados. Porém, somando com as outras temporadas, ele já atingiu a marca de 53 gols pelo Jeonbuk Hyundai. Ele também já foi bicampeão do Campeonato Coreano e bicampeão da Taça da Coreia. Então, ele pode até estar esquecido aqui no Brasil, mas lá na Ásia tem empilhado títulos. E o último nome dessa lista é um jogador que também rodou bastante aqui no futebol brasileiro. No caso, o atacante Leandro Damião, de 34 anos. Jogador que em determinado momento chegou a ser convocado para a seleção brasileira e se apontado como o futuro 9 do nosso país. Mas isso acabou não acontecendo. Damião surgiu muito bem no Internacional, mas jogou por outros times grandes aqui do Brasil, como Santos, Cruzeiro, Flamengo, teve mais de uma passagem pelo Inter e agora há um tempo está jogando lá no Kawasaki Frontale do Japão. Lá o Damião manda e desmanda. É que nessa temporada ele não está jogando porque ele acabou se lesionando, então os números estão bem reduzidos. 15 jogos até o momento, com apenas um gol e uma assistência. Mas se você pega tudo que ele já fez pelo time, ele já tem a marca de quase 70 gols e gol de bicicleta ele faz lá igual tomar água. Pra ele é uma facilidade absurda. E detalhe, o Damião ele joga em um dos principais times do Japão, que é o Kawasaki Frontale. Então desde que ele chegou, títulos não faltam na sua estante. Ele já foi bicampeão do Campeonato Nacional, então ele é bicampeão japonês. Ele foi campeão da Taça da Liga Japonesa, campeão da Taça do Japão e bicampeão da Supertaça Japonesa. Olhem só quantas conquistas. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Tem algum jogador que eu trouxe nessa lista que tá fazendo muito sucesso na Ásia, que poderia repetir o mesmo sucesso aqui no futebol brasileiro? Põe a sua opinião aí nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!